Olá, pessoal, tudo bem? Eu, Júlia Ferreira da Silva Zerbini e Carolina Targa vamos apresentar o nosso trabalho de confiabilidade aplicado em dutos, da disciplina de confiabilidade e sistemas mecânicos. Bom, nosso sumário está separado em 5 partes, a nossa apresentação está separada em 5 partes. Primeira parte, a gente vai falar da introdução à engenharia de integridade de dutos, depois dos componentes e configuração de sistema de dutos, da sequência, mecanismos de degradação e ameaças à integridade de dutos, depois a gestão da integridade de dutos e, por fim, a nossa conclusão. Bom, vamos iniciar com uma introdução à engenharia de integridade de dutos, contextualizando a sua definição, importância e principais desafios enfrentados pelo setor. A engenharia de integridade de dutos, ou EID, é a área responsável por garantir a segurança, confiabilidade e integridade dos sistemas dutoviários. Ela não atua apenas na fase de operação, mas em todo o ciclo de vida do duto, desde o projeto e construção até a inspeção, manutenção, reparo e, eventualmente, a desativação. É importante destacar que essa engenharia não trata apenas dos tubos mas de todo o conjunto. Soldas, válvulas, flanges, revestimentos, proteção catódica e instrumentação. Por isso é uma disciplina multidisciplinar que integra conhecimentos de mecânica, materiais, corrosão, soldagem, confiabilidade e análise de risco. Um dos pilares da engenharia de integridade de dutos é a análise de risco, que combina a probabilidade de falha, representada por PF, com a consequência dessa falha, representada por CF. O risco é calculado como o produto entre esses dois fatores, R igual a PF vezes CF. Essa abordagem é essencial na indústria de petróleo e gás, pois permite prevenir falhas, reduzir custos, aumentar a disponibilidade operacional e prolongar a vida útil dos ativos. Bom, agora um pouquinho sobre a importância dos dutos na indústria de petróleo e gás. Os dutos são o principal meio de transporte do petróleo, gás natural e seus derivados. Eles conectam áreas de produção, refinarias, terminais e centros consumidores, garantindo um transporte contínuo, seguro e em grandes volumes, que é algo fundamental para a cadeia produtiva do setor, né? Bom, entre as vantagens do transporte rodoviário, as que mais se destacam é a alta capacidade de transporte, o menor custo operacional em longas distâncias, a operação contínua com elevada confiabilidade e um impacto logístico menor se comparado aos modais rodoviário e ferroviário. Mas, por outro lado, existem desafios importantes também. A corrosão, a degradação dos materiais ao longo do tempo, o risco de vazamentos com impactos ambientais, a necessidade de monitoramento e inspeção contínuos e o alto custo de implantação e manutenção desses sistemas. Bom, e as consequências de falhas em dutos? Quando ocorre uma falha em duto, as consequências podem ser classificadas nesses 3 grandes grupos. No aspecto de segurança, a gente tem o risco à vida humana, incêndios, explosões, ferimentos, fatalidades e necessidade de evacuação de áreas próximas. No aspecto ambiental, temos vazamentos e derramamentos, contaminação do solo e da água, danos à fauna e flora, além de longos períodos de recuperação ambiental. E, por fim, no aspecto econômico, temos a perda de produção de produto, custos elevados com reparos e manutenção, multas, indenizações e danos à imagem e reputação da empresa. E os desafios inerentes à gestão de integridade em dutos. Gerenciar a integridade de dutos é uma tarefa complexa, principalmente pela vasta extensão das redes, pela variedade de ambientes operacionais e pela presença de fluidos agressivos e pelo desgaste natural decorrente do envelhecimento da infraestrutura. Esses fatores tornam a gestão da integridade um processo contínuo e multidisciplinar. Componentes e configuração de sistemas de dutos. Primeiramente, nós vamos falar dos tipos de dutos. Os dutos eles podem ser classificados de acordo com a sua função na cadeia produtiva. As linhas de coleta, por exemplo, elas servem para pegar o fluido, seja ar, petróleo, água, dos poços, da sua fonte, e levar até a unidade de tratamento, armazenamento, de separação. As linhas de transporte, elas servem realmente para transportar o fluido de um lugar para o outro. E as linhas de distribuição
servem para levar esse produto aos clientes, aos consumidores, os consumidores deste produto. Além disso, esses dutos, a dutovia, né, ela pode estar tanto em terra quanto no mar. Em terra é onshore e no mar é offshore. Materiais de dutos. Os materiais, a determinação do material do duto é extremamente importante no projeto. Depende da pressão, da temperatura, das condições externas. E o material de longe mais utilizado é o aço carbono. Pelas suas propriedades mecânicas, ele tem boa resistência mecânica, ductilidade, tenacidade, soldabilidade e um ótimo custo-benefício. Existem critérios de várias ligas que podem ser utilizados. Por exemplo, o critério API-5L, ele estabelece requisitos para tubos destinados ao sistema de transporte dutoviário. E como é que ela estabelece? O X é o grau e na sequência tem o número do limite de escoamento. Por exemplo, o grau B aqui é 245 megapascal e é para linhas de menor pressão, pequenos diâmetros e aplicações mais convencionais. Aqui, X42 significa que é 42 KSI, de limite de escoamento, e são usados em oleodutos, gasodutos, linhas de coleta submetidas a condições moderadas. Ou seja, a gente vai aumentando a resistência, o limite de escoamento à medida que a gente vai aumentando esse grau. Qual que é a vantagem, né? Quando a gente vai aumentando a resistência mecânica, a gente vai podendo trabalhar com pressões maiores ou também com espessuras menores, porque quando a gente aumenta a resistência mecânica do material, a gente pode diminuir a espessura para a mesma pressão de trabalho, economizando, por exemplo, em suportes, porque o nosso sistema acaba ficando mais leve. Um material muito utilizado que vale a pena ser citado aqui é a ASTM A106, que é um aço carbono muito utilizado na indústria de tubulação. Só que além disso, existem outros materiais, né? Não é só aço carbono. Ainda dentro de metais, nós temos os aços inoxidáveis, né? Temos o aço inoxidável austenítico, o A312, 304, 316 são extremamente utilizados, principalmente em fluidos corrosivos e serviços que a gente precisa de maior resistência química, uma resistência maior à corrosão. Temos também o ácido inoxidável fundido, também muito utilizado em corpos de válvulas. Temos o ácido inoxidável duplex, que também tem alta resistência mecânica e também alta resistência à corrosão sob tensão. E então é muito utilizado em offshore, né, no mar. Temos PED, que é poliamida de alta resistência, que é extremamente utilizado, eu já trabalhei, extremamente utilizado em redes de esgoto, redes de gás, linhas de menor pressão, né? Porque agora a gente saiu do aço, entramos em um polímero de alta densidade, né? Então agora acaba que a gente reduz a pressão de trabalho. Temos a poliamida também, PVC e o uso de compósitos. Compósito pode ser usado em linhas de coleta, água e com fluidos corrosivos também, porque ele tem alta resistência à corrosão. Agora vamos para elementos constituintes de um sistema de dutos. Quais que são os elementos que a gente precisa para construir a nossa linha, né, nossa rede de dutos? Primeiramente, os tubos. Os tubos são de extrema importância realmente para conduzir o fluido. As conexões servem para... Temos curvas, T's, reduções, luva, tampão, filtro, temos diversas coisas, diversas conexões possíveis. Exatamente para que o nosso sistema não seja só reto, né? Apenas uma direção. Normalmente, quando você pega um projeto de rede de dutos, ele tem várias ramificações, mudança de diâmetro, e as conexões possibilitam esse tipo de arranjo. Válvulas e flanges. Válvulas são de extrema importância para controlar o fluxo, bloquear, desviar. E flanges são elementos de conexão também muito utilizados, tanto para conectar tubo com tubo, tanto para conectar um tubo em uma válvula, tanto para conectar um tubo com alguma outra conexão, como uma curva. Existem curvas flangeadas também. Outro elemento constituinte é o nosso equipamento de movimentação. O que faz o nosso fluido se mover? Nós podemos ter uma bomba. Bombas elas servem para líquidos, né? Para água, por exemplo. Serve para movimentar líquidos e o aumento de pressão é moderado a elevado. Já o ventilador,
O ventilador ele serve para ar ou gás, movimenta grande vazão, só que o aumento de pressão é baixo. Então o ventilador ele normalmente vai ser aplicado aonde? Sistemas de despoeiramento industrial, sistemas de ventilação e ar-condicionado. E temos o compressor também é para gás, só que a diferença é que o aumento de pressão, diferente do ventilador, é elevado. Então a gente comprime esse gás e transporta ele. Então a principal diferença está no fluido, no tipo de fluido e no aumento de pressão. Temos também estações de lançamento, onde a gente pode, por exemplo, lançar um PIG, que serve para, aqui ó, temos um exemplo aqui que serve para fazer a limpeza do nosso duto, ou também podemos colocar sondas, né, para fazer a inspeção interna dos nosso tubo. Temos revestimentos externos e internos, né? Nós podemos ter revestimentos como se fosse tintas, nós podemos ter borracha, tanto interna quanto externa. Proteção catódica, né? Para proteger contra a corrosão. Suportes e ancoragens, isso aqui é de extrema importância. Os suportes servem realmente para, além de suportar, né, todo o peso e deixar a tubulação onde ela deveria estar, eles também têm que permitir uma certa dilatação para que não haja concentradores de tensão. E temos também sistemas de instrumentação e automação, que servem para basicamente monitorar monitorar o nosso sistema, para verificar a pressão, a temperatura, para verificar se está tudo dentro dos conformes, se vai precisar de alguma inspeção ou alguma intervenção humana. Humana ou digital também, né? Considerações de projeto. As considerações de projeto são literalmente considerações que são feitas para aquela rede de dutos, para aquela linha, né? Vamos dizer aquela linha. Porque uma linha, ela tem um fluido, uma pressão de trabalho, uma temperatura de trabalho, uma vazão projetada, tem certos diâmetros que são permitidos nessa linha, né? Ela não tem um único diâmetro, ela pode alterar de diâmetro. Tem o ambiente operacional e todas essas informações, elas ficam registradas em um documento chamado SPEC, né? Que se chama especificação de tubulação, que é muito importante quando você vai projetar uma linha, porque ela te dá exatamente todas as conexões, ó, tubo, conexão, flange, válvula, junta, parafuso, mais revestimento, tudo que deve ser colocado nessa linha na hora de você projetar. Aqui também, ó, sobre a espessura de corrosão, temperatura de projeto. Esse documento é de extrema importância antes de você começar a projetar a sua linha, rede de dutos, para que ela esteja conforme os padrões tanto do cliente quanto de projeto. Agora nós vamos para a terceira parte, que é mecanismos de degradação e ameaças. Bom, classificação das ameaças. A classificação das ameaças permite organizar as informações do sistema e selecionar métodos de inspeção e avaliar a probabilidade da falha. Existem falhas externas, por exemplo, por escavações, impactos, deslizamentos, recalques, enchentes, âncoras, interferências elétricas. E o que isso pode causar, né? Pode causar amassamento do duto, sulcos, deformações, pode romper, pode perder o suporte, né? Pode ocasionar corrosão externa. Temos também as ameaças internas, por exemplo, água, gás carbônico, gás sulfídrico, oxigênio, micro-organismos, partículas, depósitos. E isso é de extrema importância porque pode perder a espessura do duto, né, fragilizando também e diminuindo sua capacidade de resistir à pressão interna. Pode ocasionar pites, erosão, corrosão e até trincamentos. E as trincas são muito perigosas. Pode ser também ameaça de material, fabricação e construção. Como assim? Defeitos no metal base, as soldas mal feitas, desalinhamentos, quando você vai juntar um duto no outro, ou quando vai soldar um duto no outro, tensões residuais, térmicas também, danos de instalação. Quais que são os possíveis danos, né? Descontinuidade, trincas, concentração de tensões, que isso é perigosíssimo, e redução da resistência. E também temos as ameaças que são dependentes do tempo, né, que vem com o tempo, como, por exemplo, corrosão, fadiga, trincamento, obtenção. E isso causa crescimento de defeitos, redução da vida e a perda progressiva da capacidade resistente. Uma coisa é importante,
O que que é falhar, né? O que que significa que a nossa rede de dutos está em falha, não pode mais operar? Falha não necessariamente significa que tem uma abertura gigantesca, que tem uma trinca gigantesca. Falha, a definição de falha é quando o duto ou a nossa linha, ela perde a capacidade de executar a função a qual ela foi projetada. Ou seja, se ela não executa mais a função dela adequadamente, ela já está em falha, já precisa ter um processo de correção, entendeu? Agora nós vamos para o detalhamento dos principais mecanismos. Primeiramente, a gente vai falar de corrosão. Bom, e a corrosão é o deterioramento, né, a deterioração do material por uma interação química ou eletroquímica com o meio. E ela pode ocorrer tanto internamente no duto, interagindo com o fluido que está ali dentro, se ele for um fluido corrosivo, um fluido que tende a realmente interagir com a parede do nosso duto, ou externo, né, por meio do ar, da água, dos sais dissolvidos da água, né? Quando o revestimento não é adequado, né, o aço carbono ele pode oxidar, né, sofrer essa corrosão muito fácil do lado externo, né? E interno também. Aí, além da corrosão, um dos principais mecanismos de degradação são danos mecânicos. Esses danos mecânicos podem ser por impacto ou através do tempo mesmo. Ele podem ocorrer tanto na fabricação, no transporte, instalação ou durante a operação mesmo. Temos amassamentos, sulcos, abrasão, perda de metal, trincas, né? E podem ocorrer por causa de escavações, impactos, movimentação do solo. E é engraçado que tipo assim, os danos mecânicos muitas vezes eles não ocorrem sozinhos, mas à frente a gente vai falar de interação, né, entre mecanismos. E o dano mecânico ele corrobora a corrosão e a corrosão corrobora o dano mecânico e isso vai virando uma bola de neve, né? Então, danos combinados aumentam a concentração de tensão e reduzem a vida à fadiga. A gente vai falar de fadiga agora. A fadiga, ela é muito evidente, assim, em eixos principalmente, quando a gente tem ciclos, né, tensões cíclicas. E ela, principalmente tensões cíclicas de tração. E ela corrobora o aumento de trincas. Então, se há pequenos defeitos que podem aumentar a tensão naquele ponto, com o efeito de trações cíclicas, essa trinca ela vai se propagando até um ponto de que há uma redução de seção transversal, a ponto de que não aguenta mais a tensão de trabalho e ao rompimento, né? Existe esse gráfico SN que nos diz, né, o número de ciclos e a tensão de trabalho. Para uma tensão de trabalho, qual que é o número de ciclos, né, que esse componente ele aguenta. E existe também um limite de fadiga, abaixo do qual a vida, na teoria, ela é infinita. Mas nós sabemos que existem diversas coisas que ocorrem no meio que vão reduzindo esse limite de fadiga, vão reduzindo essa resistência à fadiga e a trinca ela acaba se propagando do mesmo jeito. Ó, a fadiga, iniciação e propagação de trincas por carregamentos repetidos, pode ocorrer com tensões inferiores à resistência do material. E elas podem ser causadas por ciclo de pressão, né? Quando a gente tem uma oscilação de pressão na tubulação, isso pode ocorrer por vibração ou por variações térmicas. E eles surgem nessas trincas, elas podem surgir por soldas, defeitos e regiões com concentração de tensão, em que a concentração de tensão é mais suscetível. E a trinca, né, vamos falar da trinca, é ela que é costuma ser o nosso problema, principalmente relacionado à fadiga, porque as trincas produzem elevada concentração de tensão em suas extremidades. Então, vamos falar aqui de dois tipos de trinca, a trinca longitudinal e a circunferencial. A longitudinal aqui, ela ocorre ao longo do duto, e ela ocorre principalmente quando a pressão interna ela é muito grande. Aí, aquela pressão que tenta abrir o nosso duto, essa pressão ela tende a causar trincas longitudinais. E temos também as trincas circunferenciais, que ela ocorrem ao longo da circunferência do duto.
e elas são proporcionadas e agravadas por tensões de flexão, movimentação, quando há dilatação também, ou contração, né? A gente puxa, essas forças, tensões normais, elas são piores para a trinca circunferencial. Existem mecanismos que aumentam a probabilidade da existência de trincas ou de sua propagação. Temos, por exemplo, SCC, que é o Cracking Corrosion Stress, que é o trincamento por corrosão sob tensão. E ocorre basicamente quando tem uma trinca e algum meio corrosivo, né? A formação daquela camada protetora, aquele filme protetor, a partir da oxidação desse material. No entanto, a tensão, né, combinada acaba rompendo esse filme protetor e a formação de outra camada protetora, e isso vai proporcionar uma perda de material progressiva e a trinca vai avançando. Temos o HIC, que é o trincamento induzido por hidrogênio, que é quando o hidrogênio o hidrogênio atômico, ele penetra no aço, se difunde ali na sua estrutura até encontrar outro hidrogênio e forma um hidrogênio molecular ali no meio da estrutura. Isso quando ele se forma, né, ele pode ocasionar uma pressão interna que proporciona a geração de trincas. Temos também esse SSC, que é o crack sob tensão, que é o. É porque, gente, é difícil de falar. É sulfide stress cracking, que é o trincamento sob tensão por sulfetos, né? Tratando mais especificamente do sulfeto de hidrogênio, né? Em que é muito parecido com o mecanismo anterior, só que em um meio onde a H2S, que proporciona e corrobora a entrada desse hidrogênio atômico da estrutura do duto. E também, né, outro mecanismo também são defeitos de soldagem que também podem ser fontes de geração de trincas, né? Uma coisa importante que deve ser dita, eu falei anteriormente sobre falha, né? Em que é quando o componente não consegue mais exercer sua função adequadamente. Existe, por exemplo, algo que eu não citei, que são incrustações. Pode ocorrer o entupimento do duto e também falha por incrustação. Agora vamos para a interação entre mecanismos de degradação. Como falamos da corrosão, danos mecânicos e especificamente de fadigas e trincas, né? Acontece que os mecanismos eles não ocorrem sozinhos, eles interagem um com o outro, como por exemplo a corrosão e também a tensão, como eu falei. Temos também, por exemplo, dano mecânico mais fadiga, em que há deformações e sulcos elevam as tensões locais. Temos danos mecânicos mais corrosão, que o dano ao revestimento expõe o aço, né? Aí a corrosão agrava. Isso é uma coisa importante também, porque, por exemplo, se o duto tem um revestimento alguma coisa acontece, né, que retira esse revestimento, o material pode estar exposto à corrosão. Corrosão mais fadiga, né? A formação de pites concentram tensões e os ciclos removem os filmes e propagam as trincas. Então, o trincamento ele depende tanto do material quanto do ambiente e as tensões às quais, né, esse duto está submetido. E sempre é necessário tomar as devidas precauções para mitigar os possíveis danos através desses mecanismos de degradações que ameaçam a integridade dos nossos dutos. Bom, agora que a gente já viu os principais mecanismos de degradação, vamos entender como que a indústria estrutura a gestão da integridade para prevenir e controlar essas ameaças. Bom, o Sistema de Gestão da Integridade, ou SGI, ele engloba a coleta sistemática de dados, a avaliação contínua de riscos e a elaboração de planos de inspeção e manutenção. Ele funciona sob a lógica de um ciclo contínuo de melhoria, o famoso PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir.
garantindo que as lições aprendidas em cada ciclo retroalimentem o sistema e aprimorem continuamente a gestão. Bom, agora um pouquinho sobre as normas e regulamentos aplicáveis. Esse tipo de gestão é fortemente regulamentado, e aí no âmbito internacional a gente tem normas rigorosas como API 1160, ASME B31.8S, DNV RPF 101, e além de regulamentos governamentais, como o DOD-CFR 192 e 195 dos Estados Unidos. E no Brasil, as operações devem seguir as diretrizes da BNT, NBR e as resoluções de agências reguladoras, com destaque para a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. As etapas-chave da gestão de integridade de dutos começam com a coleta e gestão de dados, que isso consolida o histórico de operação, dados de projeto e resultados de inspeções anteriores. Em seguida, tem a análise de ameaças e riscos, que identifica quais trechos do duto são suscetíveis a quais mecanismos de falha e qual a sua probabilidade de consequência. Depois tem a avaliação de integridade, que utiliza métodos como PIGs instrumentados, a chamada ILI, ou inspeção em linha, testes hidrostáticos ou inspeção direta, conhecida como DA. Na sequência, a gente tem a etapa de mitigação, reparo e prevenção, que envolve ações corretivas sobre as anomalias detectadas e ajustes operacionais, como a injeção de inibidores de corrosão, com o objetivo de prevenir novas falhas. E por fim, fechando o ciclo, a gente tem um monitoramento de desempenho e revisão. É uma etapa que se audita a eficácia das ações tomadas e se recalibram as metas de integridade, retomando o ciclo da PDCA. Bom, para encerrar, a gente vai sintetizar os principais pontos abordados ao longo dessa apresentação. A integridade de um sistema de dutos é um resultado da aplicação sistemática de um projeto adequado, um uso de materiais corretos e um monitoramento constante. Não existe integridade sem esse conjunto de fatores trabalhando de forma integrada. A avaliação de riscos é indispensável, pois é ela que permite priorizar as inspeções e direcionar os recursos para os trechos mais críticos da malha, otimizando tempo e investimento. As inspeções, por sua vez, atuam na identificação das anomalias, mas precisam obrigatoriamente ser complementadas pela avaliação de engenharia e por ações práticas de manutenção. Inspecionar sem agir não resolve o problema. Por fim, temos a adoção rigorosa dessas práticas, que reduz significativamente a ocorrência de acidentes, protege vidas e meio ambiente. Ela amplia a disponibilidade operacional do sistema, garantindo segurança e confiabilidade a longo prazo. Bom, e é isso. Muito obrigada pela atenção.